Lula veta trecho da MP que flexibiliza o desmatamento da Mata Atlântica. Na data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos a medida provisória 1150 de 2022, conhecida como MP da Mata Atlântica. Editado no governo anterior, o texto prorrogava por mais 180 dias o prazo para que os proprietários de imóveis rurais aderissem ao Programa de Regularização Ambiental, PRA, mas foram incluídas medidas para flexibilizar a retirada de vegetação do bioma, um dos mais ameaçados do país. O texto aprovado pelos deputados federais, por exemplo, alterou a Lei da Mata Atlântica, Lei 11.428 de 2006, para permitir o desmatamento de área onde haverá implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, de gasoduto ou do sistema de abastecimento público de água, sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental ou compensação de qualquer natureza. Dispensou ainda a captura, coleta e transporte de animais silvestres, garantindo apenas sua afugentação. O novo texto também passou a permitir, dentre outros pontos, que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser derrubada para fins de utilidade pública, mesmo quando houver alternativa técnica ou um outro local para o empreendimento. Todos esses pontos, segundo o Palácio Planalto, foram vetados. Agora o Congresso Nacional precisará analisar os vetos, que poderão ser derrubados por maioria simples dos votos dos parlamentares das duas casas legislativas. Juliana. Bom, falamos disso na semana passada, né? Sobre a importância de se verificar essas questões da MP da Mata Atlântica, que se revertem também na questão da Amazônia Legal. Toda a questão ambiental está sendo colocada em xeque nesse momento. Quando a gente recupera, achou que tinha recuperado a autonomia do Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima, liderado pela ministra Marina Silva. Quando o Brasil cria, pela primeira vez, o Ministério dos Povos Originários, dos povos indígenas, liderado pela Sônia Guajajara, é para tentar fazer com que esse país compreenda a importância dos seus povos originários e da preservação do seu meio ambiente, para que o país continue desenvolvendo com sustentabilidade. Não desenvolvendo desenfreadamente, desmatando, despovoando, ocupando espaço, invadindo área, terra indígena que deveria ser resguardada. Todas essas questões que tem muitas discussões, porque às vezes falam assim, mas a terra indígena, eles ocupam e não produzem. O meu pai e minha mãe, eles têm uma fazenda e que eles produzem e poderiam expandir a sua terra. E não expande porque você tem uma área de reserva. Gente... E o direito legal, antes da Constituição, que esses povos existem, é pela utilização, pela tradicionalidade, pela ancestralidade. É assegurado também pela Constituição isso, né? Então, o que eu me preocupo nessa questão toda da discussão da MP da Mata Atlântica é a gente entender que todas elas revertem no mesmo lugar, que é o entendimento da preservação do meio ambiente, o interesse na depredação, na ocupação indevida. Como é que pode, Márcio, você aprovar um texto de lei que fala que você pode derrubar uma mata em meia regeneração, sem estudo de impacto, sem reversão de contrapartida? Então eu chego lá, derrubo tudo e está tudo certo. É terra de ninguém isso aqui? Eu vou pegar um exemplo bem claro. É lógico que a gente falou aqui, não é não. Bairros Cotas em Cubatão. Maior plano de remanejamento de pessoas e recuperação da área. Houve a área afetada, houve a desafetação e está aí. É o parque, é Mata Atlântica. Opa! E o governo foi obrigado, o governo do Estado de São Paulo foi obrigado a fazer porque a justiça determinou que ele fizesse. Não é não. Não se pode usar, não se pode derrubar, tem que se manter, tem que se preservar. Não vamos longe. Eu fui moradora do Morro do Pica-Pau. O Morro do Pica-Pau hoje é 99% reconstituído. São 4 casas que ainda existem lá, que foram dado direito para aquelas pessoas continuassem, porque elas entraram na justiça. E é isso, né? Então, como que você refaz, né? Como você reconstitui essa ocupação, né?
Quais são as áreas do meio ambiente que podem ser ocupadas pela população e quais as áreas que a gente precisa preservar para a manutenção do nosso bioma. Como é que pode a afugentação dos animais silvestres? Ah, tá aqui, vou desmatar, você que fuja. Você que se vire, o animal. Não vou acolher, não vou mandar no serviço de... Pode morrer, vai acabar as fontes de alimentação desse animal. Gente, o que é isso? Não interessa se você está em extinção. É aprovar a barbárie. É aprovar a barbárie. Então, assim, esse processo, tanto ele quanto a questão do marco temporal, são questões, gente, que vão direto. São ofensivas não só à questão do povo indígena, à ocupação das terras, mas principalmente à produtividade dessas terras, seja do território indígena, seja do território de preservação. É preservação? Mata Atlântica, preservação. Não é não, né? Não é não. Não é não. Segue agora para o Congresso, vamos aguardar. E aí, queria falar sobre isso, né? Vai para o Congresso Nacional, vocês sabem que é uma sessão mista, com deputados e senadores, aprova por maioria simples, e aí volto a dizer, né, qual é a maioria simples dentro do parlamento hoje. Então, qual é a ginástica que o governo vai ter que fazer para garantir a não derrubada desses vetos? Que são vetos importantes, gente. Não está sendo vetado de graça, não. Está sendo vetado para garantir, no mínimo, que se a gente vê uma área sendo desmatada, aquela empresa, aquele interessado, aquela pessoa que está fazendo a construção daquela propriedade, a construção daquele maquinário, que seja para torre de transmissão, seja para o que for, ele reverta para a sociedade uma contrapartida em benefício. E não desmate e fique por isso mesmo. Eu chamo a atenção porque linha de transmissão e abastecimento de água é do setor público.